Por lá, nosso enviado especial, Américo Martins, está acompanhando a agenda do presidente Lula na Europa. Ele está em Hannover, participou mais cedo, está numa feira industrial de Hannover. Mais cedo, ele discursou por lá. No discurso, voltou a defender multilateralismo, democracia. E o que mais, hein, Américo Martins? Conta pra gente os principais destaques, o que o presidente Lula falou por aí. Seja bem-vindo, boa tarde na Alemanha, bom dia aqui do Brasil. Olá, Carol, muito bom dia para você, uma excelente semana para você, para todo mundo que está com a gente. O presidente Lula e o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, fizeram a abertura do estande do Brasil aqui neste palco hoje pela manhã, antes da abertura formal para os convidados aqui da Hannover Messe, que é a principal feira industrial do mundo. Os dois líderes, inclusive, falaram muito sobre as relações excelentes entre Brasil e Alemanha e falaram em alguns aspectos geopolíticos. Na verdade, o discurso do presidente Lula pode ser dividido em duas grandes partes. Uma dessas partes foi um discurso de vendedor. Ele está aqui nessa grande feira para tentar vender e promover produtos brasileiros, como, por exemplo, o biodiesel e outras formas de combustível que são muito melhores para o meio ambiente do que os combustíveis fósseis. Mas ele também voltou a fazer críticas com relação à política externa dos Estados Unidos, sem citar o presidente Donald Trump, e também com relação ao estado atual do tabuleiro geopolítico mundial. O presidente Lula voltou a defender o multilateralismo, voltou a criticar a guerra no Oriente Médio, que, segundo ele, tem impactos nefastos na economia e em boa parte do mundo. Voltou a dizer, numa crítica velada ao presidente Donald Trump, que você não pode ter um presidente ou um país que se considere mais forte e que possa, portanto, impor a sua vontade aos demais países, com grandes prejuízos a esses países. Os dois líderes, tanto o Merz como o presidente Lula, também elogiaram muito, claro, o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, que vai entrar em vigor a partir do dia 1º de maio. O chanceler alemão, inclusive, foi muito claro, dizendo que um acordo como esse não poderia ter demorado tanto a ser aprovado. Quase 30 anos de negociações entre os dois blocos. E no lado mais vendedor, o presidente Lula promoveu muito a indústria brasileira e chegou a dizer que o Brasil não quer mais ser tratado como um país em desenvolvimento, que o Brasil quer ser e se transformar numa sociedade rica e que seja respeitada pelo mundo inteiro. O chanceler alemão também elogiou muito as políticas ambientais do Brasil. Vamos ouvir um trechinho do que o presidente Lula disse no seu discurso de abertura aqui nesse estande do Brasil na Feira de Hannover. Nesse momento em que o mundo está conflagrado, em que o multilateralismo, está sendo destruído, em que aquilo que era a harmonia constituída depois da Segunda Guerra Mundial, para estabelecer a paz e a harmonia entre os países, está sendo jogado fora com a tentativa da introdução do unilateralismo, ou seja, fazendo com que a força tecnológica, a força das armas ou a força do PIB seja o indutor das negociações entre países potentes e países pequenos. A era do argumento acabou. A era da verdade se esvaiu-se. Nós estamos vivendo a era do fake news. A era em que quanto menos verdade você falar, mais importante você passa a ser. E o mundo não pode ser dirigido por mentiras.